Iniciamos mais um videocast da Coluna do Nenê, áudio e vídeo. Hoje eu estou com profissionais que fazem acontecer a criação do Rio Grande do Sul, que fazem acontecer aquilo que hoje é muito discutido no mundo inteiro: a ética e a moral da criatividade, a ética e a moral da verdade que é dita nos comerciais de anunciantes, a ética e a moral de Cannes. Por sinal, nós estamos aqui hoje com um leão de ouro de Cannes, o único que o Rio Grande do Sul ganhou. E o momento que nós estamos atravessando, que é um momento de inteligência artificial, um momento de algoritmos, um momento que se diz que a TV ainda é líder em audiência, a TV linear, um momento em que os jornais sofrem para manter suas circulações no ar, um momento que se diz que as revistas físicas estão voltando, enfim, as mensagens curtas ou dinâmicas, os textos de áudio fortes ou não fortes. Bom, eu disse, mas quem vai dizer são os meus convidados. Eu começo pela minha esquerda, que ele se apresente, porque eu não gosto de apresentar ninguém. Essa máxima eu já conheço. Eu primeiro agradecer, né, Nenê, pelo teu convite aí de novo aqui. Estou com uma mesa só de uma seleta variedade de talentos aqui, né? E eu sou o Ricardo Botega, sou mais conhecido como Cado. Eu já estou aí com uns 40 anos de mercado. Hoje eu sou head de criação da Movie, né? Estou lá há 3 meses já, começando um trabalho novo. E como é bom eu estava falando isso com o Nenê há algum tempo, né? A gente que já está com uma idade um pouco avançada, vou fazer 65 anos, né? Que bom que o mercado ainda prestigia profissionais, né? Que têm uma experiência, que têm uma senioridade, que eu acho que isso muitas vezes faz a diferença, né? Numa agência, numa empresa de comunicação, né? Eu passei por várias agências, primeiro como diretor de arte, depois diretor de criação e tal. Eu sou formado pela PUC, né? Depois fiz meu MBA pela SPM. Também sou conselheiro do Clube de Criação, né? Estamos aqui a Thaís e o Carlucci, que também são do clube. E também sou conselheiro da ARP, né? Da Associação Rio Grande de Propaganda, onde também lá dou meus pitacos, né? E gosto muito, né, de trabalhar pelo mercado. Então, além da atividade toda que a gente tem, né, dentro da agência, é uma área que eu gosto muito de trabalhar, né? Até porque pelo nosso relacionamento, né, pelo conhecimento que a gente tem de mercado, então procurando sempre agregar, tá? Então, resumindo, é isso. O próximo. Bom, meu nome é Alessandro Carlucci, eu sou conselheiro do clube, sou redator de formação, formado pela PUC, e hoje eu sou head. Por que você não chama de Famecos, velho? Boa pergunta. Famecos. Boa pergunta. E é a Famecos mesmo. É a Famecos. Meus amigos da URGS não falam que são da URGS, eles sempre falam que é da Fabico. É boa. Famecos tinha que trabalhar melhor essa marca. A marca não tá... Eu trabalho hoje na Creative. Estamos aí, convidados pelo Cado. Muito obrigado pelo convite, né? Passo aqui para o Eugênio. Obrigado, Alessandro. Eu sou Eugênio Lumertz, eu também tenho 30 e poucos anos aí de comunicação, sempre trabalhando em agência. E nesse trabalho de agência, nesses anos, assim, desempenhei as mais variadas funções de redação, de planejamento, inteligência, criação, né? Então, eu sempre fui acompanhando exatamente todas as mudanças que estão acontecendo. E por achar agora que realmente tem essa mudança grande que o Nenê falou antes, né? A questão de novas tecnologias, né? Como a inteligência artificial entrando dentro da nossa vida, da comunicação cada vez mais presente, né? Eu vim agora para essa nova área, também dentro da Movie, né? Que eu trabalho com o Cado, para assumir uma área de inovação e tecnologia, onde a gente vai desbravando, né? É um processo de experimentação que a gente tem que fazer, é um processo que todo dia tem coisa nova, e não é uma brincadeira todo dia mesmo. A ferramenta de ontem já ficou velha para o que surge hoje. Então é nesse mundo que a gente está tentando agora tentar se encontrar para ver como é que a gente utiliza tudo isso para oferecer, né, soluções para os nossos clientes, assim, que façam de forma que a comunicação lá na frente surpreenda, né, as pessoas, o cliente, né, porque no final das contas é o que a gente faz, né?
Então, Sabe que, te interrompendo, mas uhum. agregando o que tu está dizendo, o Dado Schneider, na sua palestra inicial, dizia: o mundo mudou bem na minha vez. Só que hoje o mundo muda de minuto em minuto. Exato. O Boechat, na Band, já dizia: cada 20 minutos uma nova, né? Eles estavam certos. Só que agora é cada segundo uma nova bomba. Bem-vindo aí, né? E é difícil, né, lidar com essa mudança veloz, né? Velocidade da luz até, né? Exatamente. Se a Né? gente está fazendo um projeto, se o projeto começar a demorar muito, às vezes, quando vê, ele já Perdeu. perdeu a prazo de validade. Perdeu o Então time. tem que ter uma agilidade também, como nunca se teve antes, né? Então Não. tem que acompanhar tudo isso. E passar para a Thaís agora, então, a se apresentar. Então, eu sou a Thaís Kodama, né? Eu tenho um histórico também de 30 e poucos anos aí em agências de comunicação, né? Sempre passando pelo design, pela tecnologia, pelo digital. Me formei na Famecos também e retornei em 2012 para a Famecos, né, para dar aula de comunicação digital. E hoje eu sou head de design digital no GAD, né? Agora, menos, né, pela lente, né, da comunicação, né, que é uma parte bem importante, né, da construção de marcas, mas mais pelo viés da consultoria de marcas, né? E eu acho que um dos desafios, que são inúmeros, que a gente tem aqui na gestão das marcas, né, é esse entendimento das pessoas, né? Porque se a gente for entrar na onda da agilidade, da velocidade, da ferramenta, a gente se perde e a gente nunca vai estar par e passo, a gente nunca vai conseguir acompanhar tudo. Se a gente não tiver sempre um viés assim para o olhar comportamental, né, para entender como as pessoas se sentem e se entendem dentro desse novo momento, né? Então, eu acho que o que vai nos guiando, né, nesse processo aqui ainda é o que une todas as áreas, né, que trabalham com comunicação, que é essa interface entre as pessoas, entre pessoas que fazem as marcas e pessoas que consomem as marcas, que trabalham para as marcas, é entender como elas se encontram dentro desses desafios novos. Sabe que essa teoria me preocupa, né? Essa tese, eu diria que é a tese ideal. Mas todo mundo diz: o que vale é pessoa a pessoa. O que vale é o face to face. O que vale é o olho no olho. E ninguém faz. Todo mundo está... O que está se discutindo hoje, quem vencerá, o físico ou o digital? Quem vencerá, o e-commerce ou a loja física? E, ao mesmo tempo, o e-commerce ou o digital é o que mais está reforçando a ressignificação do papel da loja física. A loja física deixa de ser um ponto de venda, como a gente via antes, lá na década de 90, 80, 90, mas hoje as pessoas vão para a loja física, às vezes, para ter uma experiência com aquele produto e comprar no digital depois. Então, eu lembro que tinha muito, quando a gente implementava loja digital, né, no grande varejo, né, tinha aquela briga, né? Ah, não, mas se eu investir no site, eu estou tirando da loja física, então o cara vai comprar pelo site, o cara não vai na loja física. Estou desempregando gente. Hoje é o contrário, né? Então, os papéis estão mudando, porque as pessoas estão buscando coisas diferentes. Eu acho que é esse olhar para o que como as pessoas se sentem. Eu sempre trago para frente isso, né? Como as pessoas se sentem, e a gente entender como é que a marca colabora e não interrompe e não empurra uma verdade, né? Que a gente vem de uma época onde as marcas falavam, as pessoas absorviam, elas se conectavam com aquilo ou não, né? Mas as pessoas não tinham voz. Hoje as pessoas têm, mas tem um desafio também, né, que vocês devem estar enfrentando no dia a dia, que é entre dados e pessoas com qual que a gente fica. Aliás, o não aproveitamento de dados é uma das coisas que mais se discute hoje. Né? E até porque os dados, que vocês são especialistas, não estão sendo entregues corretamente também. Eu vejo pelas métricas que são apresentadas, por exemplo, numa mídia de rua, outdoor. Vale a visualização? Vale a presença? Adianta me dizer que passam por uma tela de rua 1 milhão de pessoas e essas 1 milhão de pessoas me interessam? Quem são essas 1 milhão de pessoas? Elas veem a minha mensagem, né? E aí hoje se fala em TV 3.0, que vai fazer tudo aquilo que a gente está pedindo, né?
interagir, né? A TV 3.0 nos Estados Unidos hoje, que já é um sucesso, principalmente estadualmente, né? Não nacional ela não vingou ainda e não foi aplicada. As compras do comércio evoluíram substancialmente, porque o cara está assistindo um programa, viu a camisa, aponta para a camisa começa a aparecer em vários modelos, várias cores, preço, e aí termina com a internet. Pergunto para vocês. É o que a internet está fazendo para nós hoje. A 3.0 vai fazer isso? Vocês são criativos. E aí? Eu acho que é mais um... Tu acha que é mais um? falou agora, as experiências se complementam, né? Então, o físico se complementa com a venda digital. Então, nesse papel, cada canal acaba tendo um papel importante nisso, né? Então, eu acho que eles não substituem uns aos outros, mas se complementam no processo de venda. Então, a experiência hoje, a minha TV 3.0 hoje, na verdade, eu assisti de futebol e fico conversando com meus amigos aqui sobre o jogo. Então, já é uma experiência interativa, só que com telas diferentes. Agora, a gente vai tudo para uma tela só, né? E com outras possibilidades de compra, de experiências. Então, tudo isso vai se transformando, né? E a gente vai vendo o comportamento das pessoas, como é que elas se colocam, né, naquele processo ali, como é que elas participam. Tem gente, por exemplo, eu gosto de ver um filme por completo. Eu não vou aceitar interromper ver um filme para comprar uma coisa que o ator está usando, né? Então, tem que ver até quando as pessoas querem, né? Que tipo de experiência, que tipo de programa que está na televisão que vai fazer com que porque os streaming já estão fazendo isso também, né? Exatamente. Netflix já aí com comercial, né? Paramount com comerciais, enfim. E aí? Né? E eles chegaram à conclusão que não pode sobreviver sem isso. Porque as assinaturas, o que se pagava, não supre as necessidades de produções deles. E eles tiveram um hiato muito grande de produção durante a Covid, né? Que paralisou por quase 2 anos as produções cinematográficas. Isso... Para mim já estava orçado, né? Já estava orçado. A publicidade sempre paga a conta. E foi assim. Eu lembro quando chegou a TV via satélite. O Cado lembra também, né, Cado? Sim. E era quem tinha dizia, não, é uma maravilha. Tu vê filmes dos Estados Unidos, não tem comercial. Eu disse, meu Deus, não tem comercial. Sim. Entrega de graça primeiro, cativou o público, depois, agora... Você quer pegar ratão? Agora com comercial. É natural. É natural. Acho que é a mesma lógica. O mesmo que aconteceu com o rádio, O né? mesmo que aconteceu com o AM, rádio. né? Depois foi FM, nossa, só tem música. Só tem música, não tem, depois que, tem comercial. Né? Só que isso não se paga, né? Não se paga. Então, Tudo assim, tu tem um casting lá de locutores, tu tem uma curadoria de alguém músicas. Tem que pagar a conta. Bom, alguém tem que pagar a conta. Quem vai pagar a conta é a publicidade, ou né, o patrocinador, enfim. E essa é a origem até do Festival de Cannes, que está o Leãozinho aqui. Que virou foi comprado por uma empresa de entretenimento, porque ia quebrar, né? Sim. Isso há alguns anos atrás, não sei se as pessoas todas sabem, mas o Festival de Cannes, o modelo que era, estava quebrado. Então, uma empresa de entretenimento, na verdade, é um pool de empresas, né? Acabou comprando. E aí, viabilizou via... né, mas o festival lá, na origem, ele é um festival de cinema. Exatamente. Ele era um que acontecia em Veneza. Que era o Leão de Veneza. Assim como o Austin também era um festival de música. Mas era um festival de cinema e os caras disseram... Era algo cultural que tinha toda uma... e o Leão, o Cado já falou, o Leão é por causa do Leão da Piazza de São Marcos. Esse ano eles estão dizendo que Cannes foi muito mais empresarial do que criativo. Que tiveram a presença dos clientes falando. Mas já tem mais forte. Isso já está acontecendo há alguns anos, porque... Mas diz que esse ano foi muito mais forte. Porque as marcas estão investindo muito nesses embaixadores, que eles chamam, né? Então, tipo, já teve lá, Madonna já foi da Polaroid, o outro da Adidas, né? Então toda uma Lady Gaga, por exemplo. Então, esse mundo todo, assim, juntando entretenimento, comunicação e empresarial, ele vai, provavelmente no próximo festival vai vir ainda mais forte, né? Porque isso aí vira um grande negócio, né? Então, é só ver os preços das inscrições e os cases todos, a gente vê assim, o que movimenta de grana, né? Houve uma crítica à não presença de criativos ou empresários
de comunicação do Rio Grande do Sul em Cannes. É que o negócio Isto é o encolheu, né? preço? O negócio encolheu, né? O negócio em si encolheu. O mercado. O mercado encolheu. As agências antes... se a gente for olhar anos 80... lá, Tinha o que delegações que a gente, gigantes. tinha delegações, mas é que a verba do marketing toda ficava muito na mão das agências. Tu tinha o que? Era comercial de TV, comercial de rádio, anúncio de revista, anúncio de jornal, mídia exterior, e não saía muito daí. E depois vem evoluindo, veio endomarketing, vem branding, veio digital, agora tem a parte dos creators, que é tendência em Cannes, que é Sim. os creators Então, de marcas. E a verba que estava na mão das agências, que era X, foi reduzindo, foi sendo dividida entre vários outros parceiros. É o que eu tento dizer mais ou menos para o mercado. Antes nós tínhamos 1 milhão de clientes para 5 veículos. Hoje nós temos 5 clientes para 1 milhão de veículos. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Fora também, eu acho que a pulverização de outros festivais. Sim, tem Né? outros. Tem uma série de summits, uma série de festivais, né, que se tornam atrativos, né, para outros conjuntos. Como o Cadu falou, o próprio Festival de Cannes teve que se reinventar. Mas eu queria pegar um gancho no que o Cadu falou ali, que é essa questão do entretenimento. Eu sou de uma geração, e talvez vocês sejam também, que a gente tinha na publicidade um entretenimento por falta de opção. Sim. A gente lembrava dos jingles, a gente curtia as propagandas como entretenimento, porque a gente tinha 2, 3 canais de TV para ver. Uhum. E era o que tinha, não tinha Nintendo Switch, não tinha Não tinha nada. não tinha rede social. Então, a propaganda virava entretenimento por falta de opção. Hoje, o que a gente vê é que tudo na vida, o trabalho, a propaganda, tudo está virando entretenimento. Né? Se for retomar o que eu falei no início, a gente olhar para o comportamento das pessoas, as pessoas estão num momento de falta de propósito do que é ser humano, diante da própria inteligência artificial. Vou ser substituída, se a inteligência artificial faz meu trabalho. Eu estava lendo uma matéria que eu acho que é da Fast Company, que falava justamente isso. Se tu tem um trabalho intelectual, é quase que 100% provável que ele possa ser substituído por inteligência artificial, diferente de outros trabalhos mais manuais. Sim. Né, que ainda estão mais... É mais ágil tu chamar o eletricista do que o chat GPT resolver para Te ti. ensinar a fazer. Né? Mas eu acho que essa falta de sentido do humano joga ele para o entretenimento. Historicamente sempre foi isso. Em momentos de guerra, de escassez, de falta de sentido, o entretenimento, a arte, a cultura acabam te trazendo um pouquinho para esses aspectos, né? E aí, só que ao mesmo tempo a tecnologia vai ficando cada vez mais invisível no teu dia a dia. Então, quando a gente falava de canais, vai ter esse canal somado com aquele, te entrega alguma coisa, daqui a pouco tu não enxerga mais onde é que a decisão de compra está sendo tomada. É a tua geladeira que está ligando para o supermercado e comprando a cerveja porque ela sabe que vai acabar e tu vai precisar, porque tem jogo. Porque ele começa a cruzar a geladeira com a TV, com o teu comportamento. E aí, quem é que está tomando a decisão? São inteligências artificiais? Onde é que fica o ser humano nisso? Isso é um ponto que eu tenho muito medo. No início. O ser humano é conduzido. Muito medo. E é facilmente conduzido também. Uhum. Então tem que... O comportamento é induzido também. É induzido e tem que ver... Na verdade, a gente tem um livre-arbítrio, a gente faz escolhas, né? Mas essas gerações que estão vindo agora, por exemplo, elas estão sendo educadas para fazer escolhas? A escolha se faz, cara, mas quem é que Não, te... exatamente. Quem Quem toma, recomenda? Quem quem recomenda as recomenda e quem toma a escolhas? decisão, né? Tem Quem mais isso recomenda aí. as escolhas? E o momento, Quem recomenda, onde vem, né? o que a Thaís falou também, o momento de guerra, nós tivemos um momento muito grave, que foi o momento de enchente. E principalmente para nós, aqui no Rio Grande do Sul, muito sentido mesmo, Sim. que as coisas estão tomando efeito agora. Uhum. Elas não tomaram efeito em maio e junho do ano passado. Em maio, junho, julho e agosto, houve um consumo destemperado das coisas, né? Gente querendo refazer os seus negócios, etc, etc. Só que ninguém olhou a fundo. E aí se olhou individualmente, né? Eu tive a oportunidade de falar com alguns conselheiros de entidades financeiras. Os vídeos que eles têm das perdas que os nossos agricultores tiveram não foi um trator, não foi um pé de cana, foi tudo. Foi tudo. Foi a casa, foi o campo, foi o trator, foi o carro, sabe? Foi a roupa, foi tudo, absolutamente tudo. Se o cara olhar hoje, onde que estava o meu campo? Não estava. Não tem mais.
né? Então não houve esse olhar de cuidado, de dizer assim, e aí, como é que esse cara se recupera? Né? O que nós estamos fazendo por esse cara? Absolutamente nada. E agora as coisas estão todas em, como diz um amigo, tudo em RJ, recuperação judicial. Que é um momento muito triste, né? E aqueles que compraram em julho e agosto ainda estão pagando, né? As prestações estão comendo eles, né? E ele não está tendo renda suficiente para pagar, inclusive. Ele está pedindo mais prazo. Então, como as agências constroem isso junto com seus clientes, e principalmente clientes de área financeira, né? Né? Porque não adianta só dar dinheiro, né? Não é o dinheiro que está importando hoje, né? É tudo aquilo que o cara viveu e que perdeu, né? Então, como é que se constrói esse levantamento, né? Eu acho que isso que o Rio Grande, no meu entender, e o Rio Grande usou um termo, eu particularmente, reconstruir. Eu acho que reconstrução é coisa no mesmo lugar, cara. Sabe? Então eu vou reconstruir a minha casa na mesma barragem que inundou. Não, eu vou renovar, cara. Vou fazer um novo. E o Rio Grande não está sabendo fazer um novo. Até porque esse evento climático que teve é bem possível que aconteça novamente. Tanto é que há 2, 3 semanas atrás nós estávamos olhando para o Guaíba ali, só todo mundo apavorado. Então, assim, grandes mudanças, né, como na história do ser humano, às vezes tu tem que fazer grandes migrações de áreas, assim, para áreas mais seguras. Então não adianta realmente reconstruir no mesmo lugar, tem que construir de uma forma diferente, preparado, né, para novos eventos que virão pela frente. E isso exige uma capacidade de investimento e principalmente agilidade, né? Porque se a gente demorar muito de novo... fez isso. O Blumenau começou a botar... aonde que vai ser? A minha casa vai ser nível 5. 5 metros acima do rio. Minha casa vai ser 6. Minha casa vai ser 7. E é isso. Porque senão o rio Itajaí ia comer todo mundo de novo. Entende? Eu acho que esses estudos que estão faltando, eu não sei se a gente é culpado disso ou não, entende? De ter mais força. Eu até falava muito com as entidades de propaganda. Os únicos não envolvidos no conselhão do governo econômico são as entidades de publicidade. De comunicação. Eu acho que, historicamente, aqui no Brasil, a gente tem um inercial de ter sido privilegiado por uma série de fatores, inclusive geográfico-climático, que a gente está vendo que não é mais. Então, a gente não tem o hábito de olhar para o aprendizado de fora. E se tu pega Países Baixos, se tu pega várias regiões, eles já têm isso, né, de conseguir entender, e aí se tu pega, por exemplo, o conceito de place branding, né, mais do que construir Dubai, né, mas de entender a vocação e as características econômicas, climáticas, geográficas da cadeia produtiva de um lugar e conseguir potencializar ao máximo para que todos da cadeia, né, do agricultor, ao empresário, ao pequeno empreendedor, ao terceiro setor, que eles consigam se desenvolver em prol daquilo que aquela região tem de potencial. Várias cidades ao longo do mundo fazem isso, mas a gente não tem o hábito de olhar para fora, e aí, fazendo até meia-culpa dos criativos, eu acho que esse é um processo que a gente tem mudado bastante com as novas tecnologias, é de não ter vergonha de pesquisar. Eu lembro que nas agências o pessoal se fechava lá na década de 90 com archive nas salas para ter ideia. Mas era uma vergonhinha de estar olhando o que já foi feito, né? E ao contrário, quanto mais a gente olha o que já foi feito, mais a gente consegue entender o que pode ser feito de novo. Porque quando tu assume que tu tá olhando o que já foi feito, tu assume que tu não vai fazer igual. E eu acho que falta um pouquinho, né, de a gente ter essa humildade de olhar para o que já foi feito, para entender, aprender com os erros dos outros, com os acertos dos outros, para a gente conseguir entender como é que a gente colabora, né, como é que a gente constrói algo novo. O que eu digo, o passado não é exemplo, mas ele serve de referência. Mas eu tenho sérias dúvidas assim, quanto a gente vê, depois que acontece uma tragédia dessas, missões indo para Holanda, indo para não sei o quê, para ver como é que faz lá. Isso bem que a Thaís falou, assim, a minha bronca é quanto à aplicabilidade disso, assim, eu não vejo na prática, sabe? Tá, foi lá, olhou, os caras fazem a barragem, fazem não sei o quê, desassoreamento do rio e tal,
Mas quando chega aqui, assim, o que é feito? Com tudo isso, com toda essa tecnologia, com tudo que foi aprendizado, sabe? Isso é aplicado? Ou, né, tipo, se foi lá para, né, só para olhar e... Né, para mim, a questão é como a gente é cobrado, né? Para o resultado, né? Eu gostaria de ver mais resultados do que consultas, assim. Mas né? aí eu Deixa- acho que tem a ver que a gente não tem cultura analítica. E que aí volta no mesmo ponto, que é, a gente tem dados e mais dados. Sim, mas o que se aproveita Agora, disso, né? como é que a interpreta? gente usa? Como é Como que usa? interpreta É. isso? Eu acho que é isso, vem com um monte de informação, mas aí, tipo, na prática, tá, o que me Sim, eu serviu de lá? descubro na Holanda que eu posso fazer o desassociamento do Rio Guaíba. Exatamente. Mas eu chego aqui e o IBAMA diz que eu não posso fazer. Não, daí tu vai para uma votação na Câmara. Por que eu não falei e com o tu IBAMA perde a antes? votação e isso Por que eu não falei com a Câmara antes de fazer tudo É que isso? falta, eu acho que um pacto, né? Exato. Todo mundo se combinar. Cara, eu porque, vou assim, fazer uma viagem para a Holanda para descobrir como é que eu resolvo o meu problema. Porque a Holanda tem exemplo, tem não sei o quê. Eu vou para Dubai para saber como é que eles construíram aquilo lá tudo. Mas eu tenho que saber que o vereador tal não vai jogar mais contra mim, Exatamente. que o fiscal do IBAMA não vai deixar as dragas trancadas, né? E aí eu vou tranquilo para a Holanda. Não, eu vou para a Holanda e chego aqui e paro, né? É a mesma coisa que comprar um jogador internacional, né? E chega aqui e não joga. É que né? nem quando a gente... O pessoal falava muito assim, vai para esses festivais, né? Vai para Cannes, vai para o Orro, vai para o Clio e tal. E aquilo lá tu é inundado por um monte de coisa. Daí, tipo, agora eu vou aplicar isso na nossa pauta aqui da agência, né? Aí chega assim, pô, mas dá uma frustração, assim, né? Tipo, do dia a dia. É bem isso aí, sabe? Tu vem com aquela coisa, assim, com aquela Aliás, gana falando de nisso, transformar e não transforma. Vocês acham que a gente ficou muito atrás do Brasil em termos de criatividade? Porque o nosso ranking hoje como Estado não é aquele ranking que todos nós começamos. Tu que está me olhando com um olhar O de... Carlucci é o professor de história aí, que ele, E aí, ele sabe exatamente Eu ia essa falar, linha o do Carlucci tempo. tem a resposta. Ele tem. Não sei se a gente ficou atrás, mas algum espaço sim foi perdido. Se a gente... Porque Carlucci teve um tempo que a gente exportava talentos que eram... Sim. Não, e assim, a primeira grande agência nacional foi a Sim. MPM, era gaúcha. A primeira grande agência digital do Brasil era gaúcha, Gaúcho. do César Paz. Então a gente exporta muito, tem essa coisa criativa muito forte. E a gente exportou muitos talentos nos anos 80, 90. Agora parou um pouco. Eu acho que não é questão de criatividade, talvez de tamanho de mercado. Que também Bom, eu nossos queria abordar isso. grandes clientes não são anunciantes. Já foram, mas hoje não são mais. Hoje a verba pública é maior que a verba privada. Bem maior. Bem maiores. Quase 3 vezes mais. É por isso que estou dizendo, os nossos grandes clientes privados não são anunciantes mais. fora E um perdemos processo muito, de né? desindustrialização. Perdemos muito. Também. Perdemos Clientes que saíram daqui. Teve foram clientes saindo embora. daqui, clientes foram comprados. Se a gente for usar, vou lá no histórico, anos 80, a gente tinha umas 5 lojas Nós de temos os varejo maiores varejos do Brasil. no Brasil aqui, e todos competindo entre si, todos com uma agência e todos muito criativos. Tinha a gincana do Ipo Incoçu, que movimentava a cidade inteira. Daí tinha a JH Santos que fazia isso, tinha outro que não... Hermes Macedo. Hermes e fazendo- Macedo motivava muito a criatividade. Hoje a gente quase não tem varejo aqui. Tem a Colombo que está tímida. A gente foi perdendo. Magazine Luiza comprou a loja Zara, que teve... Sim. Pouco. A Lembra foi que era a Árvore, comprada, que era Quero- espetáculo. Tumeleiro foi comprada. Então, são clientes que eram daqui... A própria Renner hoje, né? O É, mas mercado ainda- dela, que era forte no Rio Grande do Sul, não é mais. Mas a Renner ainda está aqui, né? A gente Ainda- tem que acender uma vela É. para a Renner não Véia. sair Mas daqui. sob ponto de vista de verba, ela é nacional. Não, ela é nacional. Não é nossa. Mas a agência ainda está aqui, então ainda Ah, tem... não, isso sim. Mas sob ponto de vista de mídia, não. Da circulação desse É. dinheiro. Né? A circulação do dinheiro não está aqui. Né? Por exemplo, na RBS ele vinha via Globo. Sim. Né? É, Isso foi uma acaba- perda. Não, o Porque próprio... o Renner hoje é um dos maiores anunciantes nacionais privados. O próprio Sicredi. O Sicredi O próprio saiu, Sicredi saiu é a mesma daqui. coisa. Foi, Né? foi uma... Tramontina, idem. Né? Então nós tivemos assim, né? A própria Coca-Cola, né? Que era uma conta fortíssima aqui, Sim. né? Enquanto foi voltando. Era Vampar, sim, quando Vampar. saiu. Então a gente foi perdendo esses clientes anunciantes que estimulavam o mercado, né? Sim, o Rio Grande do Sul fica mais como commodities do que como marcas.
né? E commodities são um Grande diferencial. sacada essa. Então, essas grandes marcas que tu acabaste de citar agora, quando deixaram de ser no CEO, foram para São Paulo, se tornando centros nacionais. E nós não temos as marcas regionais, até mesmo a Gerdau, que é um símbolo, né, fechou sua sede aqui e foi tudo para São Paulo. Então, toda uma relação com o Rio Grande do Sul, eles abriram mão, mesmo sendo gaúchos, porque o negócio era mais importante. A Gerdau patrocina o time de vôlei de Minas. Nunca patrocinou ninguém aqui. Não é só o time de vôlei. É o Sada. Não é só o time do vôlei, o Atlético e o Cruzeiro. Né? Aqui, mal e porcamente, patrocinou o Sub-20 do Inter e do Grêmio sem ninguém saber, entende? Dando um dinheiro que... Né? Muito mais para a formação de craques com outras intenções, né? Do que na necessidade de dar dinheiro para a dupla Grenal. Mas o que a Gerdau fez, e nasceu aqui, teve todo o seu crescimento aqui, e aí o Zema cativou, né? Com os minerais, sem vergonha de dizer, né? E é isso. Isenção de imposto. Exatamente, e aí vem embora. Hoje nós estamos vivendo uma reciclagem, assim, né? Hoje vai fazer uma pesquisa, quem é o grande empresário hoje do Rio Grande do Sul? O Marquespan, por exemplo. O cara que faz hoje é o Marquespan, maior fabricante de pão do Brasil, do mundo, enfim. Né? Mas olha como... Né? Maurício Sirotsky me ensinou uma coisa. Não existe almoço de graça. Ele não está fazendo isso sem contras. Né? Não, sem contras. Né? Pode dizer de todo o coração que não. Mas é evidente que sim. Né? É impossível isso. É um negócio. Até porque, sob o ponto de vista familiar, isso seria né? Não, vou botar 120 milhões e meu filho não vai chiar, minha mulher não vai chiar. E o detalhe é que a marca Marquespan, ela não existe, porque o que são? São produtos que eles distribuem para milhares de padarias do Brasil, o produto congelado que fala na hora, mas não tem ali o cacetinho do Marquespan. Tu não compra no supermercado. Não compra, não tem como. Então é uma marca que não existe como marca. Arena de cacetinho. Nem pode, arena cacetinho. Né? Mas, e aqui é cacetinho, porque o resto é pão francês. É pão francês. Então, mas eu acho que a gente foi perdendo espaço também, né? O contexto é gigante, é econômico, é político, mas tem a ver com isso também, com desconectar marca e negócio. Eu acho que essa visão, assim, muito dissociada, né, de criatividade, do impacto que tem, né? Tu tem uma marca bem estruturada, tu tem uma comunicação que é consistente ao longo do tempo, que isso retorna para o negócio. Eu acho que São Paulo estava mais à frente nesse papo business, por isso que as marcas foram também para lá. Claro, tem todo o contexto econômico que circula lá, mas eu acho que tem um contexto aí do mercado de propaganda, digamos assim, que exportava criativos para se acoplar a grandes também conglomerados de agências internacionais que estavam concentrados em São Paulo, que é onde o papo de business acontecia. Não, o que me surpreende, Thaís, é que tu vê a Tramontina, que eu citei, a DCS conseguiu fazer da Tramontina uma marca internacional, cara. Eu me lembro do D'Alessandro levando o seu Clóvis à União Soviética para vender, porque ele fez um acordo com a J. Walter Thompson, né, para transformar a Tramontina numa marca internacional. Botou a Tramontina em tudo que é feira do mundo. Né? Então, o próprio Sicredi foi atendido por uma competence que criou um dos melhores slogans, né? Para o Sicredi que subiu. Né? A própria Rock fez um trabalho para o Sicredi espetacular. E por que resolve, de repente, dizer, não, agora me interessa São Paulo? E aí leva um baile da Avenida Paulista. Porque chegar em São Paulo, sem dizer para Paulista que tu chegou, principalmente no mercado financeiro, é um tapa no rosto, né? E aí tiveram problemas, né? Mas por quê? Porque a ganância de querer ser uma marca nacional já estava sendo. Né? A Rock estava crescendo bem com a marca, por que fazer toda aquela mudança? E outra, se fosse por uma agência de expressão, não, escolheu uma agência que não tinha a expressão que todos nós esperávamos. Tá bom, quer mudar? Não, foi por uma agência que tinha
uma expertise menor que as nossas agências aqui. Eu tive algumas experiências com eles e tenho certeza que eles não figurariam entre as 5 agências nossas. Mas ganharam conta. Né? Então, isso é falha nossa? Isso é a nossa modéstia? A nossa não vontade de querer lutar pelas nossas coisas? Será isso, Thaís? Eu acho que tem um contexto, como eu falei, que ele é político-econômico muito forte, né, daquele vórtex central que São Paulo tem. O dinheiro está lá. É onde o dinheiro está lá, tá mas e o dinheiro está, na verdade, sim, onde o dinheiro está, estão os grandes decisores. Sim, os grandes profissionais. Eu acho que assim, essa concentração dos grandes decisores, né, em alguns silos, seja geográfico São Paulo, né, seja de alguns interesses também, é onde concentra, né, todo o ecossistema que atendem as marcas. Não adianta. Eu acho que a gente se enfraqueceu também politicamente como grandes decisores. Eu acho que isso é o que nos cabe refletir, o que a gente pode, aí dentro daquela tua provocação, né, a gente vai reconstruir ou vamos construir o novo? Né? Será que a gente também não tem um espaço para se colocar aqui também, para repensar, porque também do ponto de vista de comunicação, ninguém tomou a frente, né, fazendo meia-culpa de novo aqui, né, de como é que a gente organiza isso, porque não adianta, tem uma questão de organização, né, para que esse polo volte a circular Talvez, aqui. Thaís, isso seja um reflexo, na verdade, do próprio Rio Grande do Sul, né, que de um estado, né, importante para o país foi cada vez mais ficando para trás na história. A gente acompanha anos e anos Vivendo isso de passado. acontecendo, vivendo de passado, e talvez essas coisas que estão acontecendo na comunicação, na propaganda, sejam um reflexo exatamente do Rio Grande do Sul, que vivemos eternamente numa tentativa de resgate de um passado assim glorioso que tivemos, né? Façamos nossas façanhas de modelo. Então está se fazendo ações, está tentando, mas eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer ainda para voltar à importância que temos aqui. Então estamos cada vez mais falando que o Estado é um novo polo de inovação do Brasil. Então a gente está vendo, né, não só pelos eventos, Auto Summit, outras empresas e polos, incubadoras, né, universidades fazendo tudo isso aqui dentro. Talvez seja um caminho para o Rio Grande do Sul se diferenciar nisso, e aí a gente consegue, porque na verdade, a mão de obra de inteligência, né? Então, de tecnologias avançadas, então vem data center para o Dourado, vem, não sei, tudo isso pode realmente dar uma ressignificação no Estado, mas eu acho que quando o Estado como um todo ele passa a exercer no cenário nacional a importância dele política, acho que todos os setores acabam ganhando, com a propaganda, com a comunicação também não vai ser diferente. É isso que a gente espera também. Acontece também agora com essa questão, né, que o Rio Grande do Sul é uma referência em saúde também, né? E aquela coisa do polo de saúde e tal, já se pensou, inclusive foi até do Fronteiras, teve uma ideia até de fazer um especial sobre isso, porque, né, mas aí veio a enchente, daí já deu aquela, né, tipo assim, parece que a gente quando coloca a cabeça para fora, dá uma paulada. Né? Então agora de novo está se tentando, porque isso puxa, né? Imagina uma área como a saúde, isso gera muito negócio, gera. Né, mas eu acho espetacular isso que tu está levantando, mas nós tivemos uma grande marca de hospital aí que tentou fazer um benchmark com um grande hospital de São Paulo e sucumbiu. Ao contrário disso, a cidade da saúde está fazendo uma vida melhor. E eu acho que a construção, né, eu participei muito, né, fiquei 3 anos trabalhando com Santa Casa, inclusive o propósito da marca fui eu que trabalhei e tal, mas ali tinha uma questão, assim, que era, eu acho que é muito a questão do Rio Grande do Sul, né, o negócio meio complexo de virar-lata, assim, né, a Santa Casa sempre ela teve aquele negócio, a Santa Casa. E aí o que eles mais tinham assim, misericórdia, né? Então, aquilo ali era nossa, a palavra já era não podia falar misericórdia, então. E aí, quando a gente construiu esse propósito, né? Foi provar para todo mundo, inclusive para os próprios diretores de Santa Casa e para o mercado, que misericórdia era um negócio maravilhoso, né? Que misericórdia era olhar para o outro de um jeito diferente, era não sei e tal, e se construía tudo em cima disso, né? E eu me lembro muito dessa construção, né? E, em paralelo, a Santa Casa foi fazendo esse trabalho de comunicação, propósito, visão, todas as coisas, mas, paralelamente, ela foi, tecnicamente, também crescendo, né?
Então, esses hospitais todos, né, que hoje são referência, pega o Hospital da Criança Santo Antônio, por exemplo, e outros, O Nora O Nora Teixeira. Teixeira. Nora Teixeira né? e tal. Então, assim, a Santa Casa fez muito bem o trabalho o tema de casa, assim, né? Ao mesmo tempo que foi trabalhando muito bem. E eu me lembro, eles me falavam uma coisa assim, não, primeiro, para nós chegar no nosso propósito, primeiro temos que fazer tudo internamente, né? Nós levamos 1 ano fazendo um trabalho com as pessoas da Santa Casa, internamente, né? Porque eles diziam assim, é o jeito Santa Casa de ser, que era um negócio meio diferente, assim, né? E, de novo, não te querendo te interromper, o que a Thaís diz. As brigas políticas também intervinham muito. Exatamente. Então tinha toda uma, né, tu vê, o complexo tem 8 hospitais, hoje são mais até. Então, tipo, eram quase como prefeituras, subprefeituras dentro de uma grande, né, que eles chamam de cidades de Eu não saúde, que eu falo acho que é com bem esse. legal, né? Que é tipo assim, aí tinha o Hospital da Criança Santo Antônio, São Francisco, né, o Dom Vicente, papapá. Então tinha todo ali um ecossistema Pereira que precisava, Filho, e aí Pereira vai. Filho, né? Então, assim, é interessante isso, sabe? Então, Mas acho é um que orgulho. Né? é um orgulho, né? Que às vezes é percebido com mais valor fora do que aqui dentro. E aí esse tem um Exatamente. ponto, né? Exatamente. E esse Não tem é um ponto valorizado do ponto aqui, de né? vista de pesquisa, do ponto de vista de transplante. E aí tem uma série de aspectos. Quando tu vai para fora, as pessoas se referenciam aqui. Mas aqui às vezes a gente não O conhece. Centro Oncológico hoje é uma referência mundial. Mundial? Uhum. Né? E a gente deixa de valorizar isso, né? Porque tu quer ser um Albert Einstein. Por quê? É que olha muito pela ótica da hotelaria, né? E não isso. Uhum. Que é muito bom, né? Não, Dá um acho que a dinheiro- criação da Nora Teixeira justamente vem para Uhum. isso, né? É um hospital realmente que tem tu tem toda a expertise de todos os hospitais da Com Santa Casa em serviço. todas as áreas, só que oferecendo com serviço. Exatamente, são serviços. Isso ao mesmo tempo abre também espaço para que todos os outros também atendam também outras pessoas também, né? Uhum. Então acho que forma, né, um ecossistema bem interessante, né, dessa cidade da saúde assim para atender todo mundo. Que horror, né? Passamos 1 hora. E agora? E agora vocês vão ter que dizer tchau, né? Eu não digo você. Já? Brincadeira. Não, é Que loucura, A né? gente pede um iFood aqui, não é merchandising, tá? A gente fica almoçando e batendo papo. Chega aqui, a gente Mas fica já horas. acabou, né? É? Já acabou. Foi rápido. Pois é. Não vamos nem que falar aqui, de além Cannes, de- da ética de Cannes. É, pô. eu nem Não, falo. tem que falar. Eu acho que tem que terminar com Cannes. Tem que terminar com Cannes. Tu quer fazer alguma Não, provocação? Quero. É? Quer Não, fazer eu- O alguma que aconteceu? provocação? Não, Nenê só vai dizer assim, o É. que aconteceu? Não, isso era normal. Chegou nos anos 90 de termos comerciais fantasmas. Por que a surpresa desse ano? Não me surpreendeu nada. Pois é. Mas o que tem de artigo dizendo isso é Não, impressionante. não me surpreendeu, porque isso aí é histórico. É histórico, né? É histórico. Eu já me lembro, né? A primeira vez, eu só vou provocar aqui, eu não vou dar nomes, eu só vou provocar. A primeira vez que uma agência brasileira ganhou o título de agência do ano em Cannes, deu o maior rebu internacionalmente, porque é um festival, como a gente disse no começo do papo, festival que veio do cinema, um festival de Sim. filmes. Eles abriram para outras mídias nos anos 90, não sei bem o ano, 94, 95 talvez. E a segunda vez que uma agência brasileira ganhou, foi em 99, ela ganhou sem um filme. E causou uma revolta nas agências internacionais. Como é que uma agência ganha festival que tem origem de filmes sem filme? E se tu for olhar, só ganhou com peças impressas. E daí peças Mais impressas. verdadeiras. E escritas ainda em várias A gente categorias. chamava isso É. assim, ó, de requentadas. É. Tu escrevia e depois tu ia lá É. pro cliente, vendia a ideia, ó, temos que botar em alguma revista, alguma coisa, então, seguinte. E aí a campanha aparecia, né? Então tinha esse cuidado. Pós E talvez- Cannes ou durante Às vezes pós, a gente chama requentar porque É. ela não tinha sido publicada. E aí depois se dava um jeito de Tu fazer mostrava também. como era legal. Como era legal daí e os- tal. E os que estão aqui sabem, assim, né? Eu, por exemplo, já conheci várias agências, e agências grandes, que tem lá a sua criação, sua área e tal. E tem uma área lá que o pessoal fica só fazendo criação para festival. Que, né, isso está dentro da pauta. Eu era né? sabedor, Porque e eles ganhavam mais. Né? Exatamente. Os criativos ganhavam mais se Se ganhassem fossem prêmios. premiados. Exatamente. Então, não Se é um uma pre- prática de agora isso. Mas Se eu um- acho que é mais... Mas É que- em 2009 mudaram uma regra do festival também por causa de um case de uma agência brasileira lá,
pro WWF lá. Ah, e sim. deu o maior rebu. Daí agora, de novo. O que me surpreendeu um pouco foi que rompeu um pouco os limites de não ser nem a peça requentada ou a peça preparada. É o case. Os caras foram lá e usaram inteligência artificial para botar no case, né? para botar no case. Para mentir, Pra né? mentir, Para sugerir para resultados. sugerir Sugerir resultados, resultado. mentir os resultados. Então, Manipularam vozes. manipularam Jeito de- vozes. jeito Inacreditável. Pegaram- Foi muito ruim, né? Foi pegaram muito uma ruim, matéria de sim. 2022 e botaram como se fosse agora. Daí é muito. Então, eu acho que isso... E daí vem ainda, desculpa, a gente tá lá no palco, tava lá. E o pior é quando vem um negócio, vai crescendo, né? Tu vai puxando o rabo da mentira e o rabo é grande, né? Porque É não, que hoje a gente fica não mais sabia. fácil de identificar Não, que é mentira. É muito mais fácil. Ah, daí Mais rápido. daí o cliente disse, não, mas a gente não sabia. Daí tava a diretora de Como marketing dizia do meu cliente pai, né? lá Não no fico palco, nem vermelho, né? feliz. Não fico Não ficou nem vermelho. Daí, Não tem inscrição É, sem assinatura do cliente. Não tem inscrição sem assinatura O que do mais cliente. me surpreendeu foi exatamente isso. É. Diretora de marketing do cliente Tava no palco. Daí depois disse que E não depois sabe. disse que não sabia de nada. E a agência disse Cara. que não sabe. Daí o vice-presidente de criação Não. assume toda a culpa e a gente E não. é ele assumiu, demitido. mas fica Será que assim. demitido? Aí fica de tudo verdade? assim. Mas daí a agência foi demitir depois, para ver, É. não, a gente diz que não é a nossa Exatamente, vamos até ali, né? postura, ver o que vamos que vai até ali, acontecer. vamos ver o que vai acontecer. Se tiver que demitir, a gente demite. Mas se não senão a gente precisar, vai indo. O que é mais chato é que um dos problemas do mundo da comunicação hoje é a fake news, é a desinformação. E quando a gente vê a própria propaganda fazendo isso, assim, dá uma vergonha, assim, porque nós, as entidades, as agências, deveriam zelar, né, exatamente pelo seu papel, no final acaba autorizando Mas, Eugênio, nem sempre, nem a BAP, Uhum. nem Sinapros, FENAPROS, Se ninguém fez um comunicado a respeito isso disso. é Ninguém se triste. manifestou. Isso é bem triste. Isso é triste. Isso é bem triste. Uhum. Isso é Tem muito triste. muito dinheiro envolvido. Isso é muito triste. Pois é, mas tem que fazer. Mas aí é uma coisa que a Thaís Então falou. vamos deixar errar, vamos deixar fazer merda. com perdão da- Enquanto não dá um resultado tão grande, o pessoal vai indo. E daí, Porque a Consul ganhou com isso, né? Botando o nome. Só apareceu Ela que foi veio pra o mídia, Grand Prix. né? mais ou Se menos, fosse agora perdeu, bronzezinho, né? ninguém teria visto lá. Ninguém Se fosse teria bronzezinho visto. lá, Daí- passava batido, né? E o que eu acho que é mais, assim, tu falou, é triste, né? Vergonhoso e tal. É que como isso circulou, assim, não só no meio, né, publicitário, né? Circulou para todo mundo, assim. O que eu recebi de mensagem, assim, pô, olha aí teus colegas. Né? Bah, olha aí a tua área. Teus amiguinhos. Olha o que tu Teus faz. amigos. Olha o que tu faz. Cara, é muito triste isso, assim, porque nós temos uma ética, temos uma cultura, temos toda uma... E aí, quando vem uma coisa assim, né, te diminui, né? Afeta Diminui toda a o classe, mercado. com certeza. É muito ruim, assim, quando acontece isso, assim, porque diminui muito o mercado, né, entende? Daí todo mundo passa a ser desonesto, mostra que não- antiético e Mostra etc. de novo que nós não temos força. Por quê? Uma Rosane de Oliveira pode fazer porcaria, depois é resolvido. Depois e toma fica o tudo processo, paga. O Pedro faz porcaria e depois é resolvido, né? E nós deixa assim, ninguém fala, né? Ninguém diz alguma coisa para o mercado, né? Dizer pelo menos para a aba, chamar a aba e dizer assim, isso não é costume nosso. A gente não compactua com esse tipo de coisa. Pelo menos isso. Não. Mas não. Uhum. Aí todo mundo se reúne na semana da propaganda para ganhar o prêmiozinho e tal, tudo numa boa de novo, né? Uhum. Não. É que pra mim isso é cultural. Por isso que eu não me surpreendi, porque já vem de Sim. décadas fazendo isso. O Cado citou aqui a tese na minha revista Archive. Só que houve uma pausa. A gente conseguiu, o Brasil conseguiu mudar a regra da revista Archive. E não era uma premiação, a revista Archive sempre escolhia um anúncio daqueles para fazer parte da capa. E daí depois eu fiquei sabendo como é que era feita a eleição. A Uma vez seleção, né? eu estava participando na agência, e o cara que era representante da Archive disse, não conta para ninguém, mas a tua campanha está entre as 4 selecionadas para serem capa. Eu digo, não, mas como é que funciona isso? Não, a gente seleciona 4 capas, eles publicavam e as pessoas votavam. E daí era escolhida uma capa. Daí, infelizmente, eu não fui. Daí teve uma outra agência brasileira que caiu no mesmo esquema. Só que o que aconteceu? Quando eu fiquei sabendo dessa informação, eu fiquei orgulhoso, mas fiquei na minha, né? Ele disse, não conta para ninguém.
ele falou a mesma coisa para essa outra agência brasileira, os caras pegaram, descobriram onde era feito a E votação, Meu Deus. e daí pediram para a Começaram. mãe, para tia, sobrinha... Não tinha robô sei na o quê. época, mas... Não tinha robô. Daí os caras da revista olharam, mas tem uma campanha aqui que tá com um negócio absurdo, porque as Tinha métricas... um histórico, né? pra Tinha um saber. histórico, que era sempre Claro. uns percentuais muito parecidos, né? E só profissionais votavam. E os caras olharam, mas isso aqui, essa campanha tá muito absurda, tá uma disparidade deles, foram olhar quem votava. Era a mãe, o primo, o sobrinho, um Votavam monte 5 de gente vezes. que não era do mercado. Eles cancelaram e mudaram. Desde então, eles mudaram uma regra que vinha há anos Sendo a funcionando mesma. bem. Os profissionais do mercado que votavam e escolhiam quem era. E O daí brasileiro foi lá e... o brasileiro foi lá e... Assim Jeitinho como foi. brasileiro, mais uma vez. Por isso que eu falo, né? É cultura, isso é uma cultura que vem sendo feita e reforçada há muito tempo. E aconteceu agora, mas não vai mudar, gente. E aí a gente vê Vai como dar uma como arrefecida ali daqui a dois, Eu acho que tá dois falando anos. do Romeu, né? Eu acho que era o Romeu que Era o fazia. Romeu, era o E Romeu. como era, a gente era ingênuo, assim, né? Eu me lembro também que eu entrei na Archive com 4 páginas, né? E eu me lembro que eu mandei, Romeu, tal, tinha 3 campanhas, aí o Romeu disse, acho que vai dar essa aqui, porque essa aí não sei o que, inclusive ele ganhou uma outra que eu nem esperava, assim. E era aquela coisa, a gente caminhava tudo direitinho, né? Mandava Sim, pra ele, dava pra ele, com a fazia tudo. ficha, com o comprovante, com todo o negócio. Romeu era o Papai Noel que chegava todo É. mês, né? E depois tinha uns caras que faziam isso aí, né? E daí, tipo, Não, e eu tive daí o- fica desigual, né? E o meu orgulho de participar da eleição da capa, de fazer parte da Archive, era eu olhar a minha campanha quando eu ia no Zafari. Tinha um relógio no estacionamento e a campanha estava no relógio do Sim, estacionamento. sempre que era Estava no verdadeiro. outdoor, porque era verdadeira. Verdadeiro, claro. É isso. Mas não é a cultura corrente no mercado, né? Infelizmente. Infelizmente. Eu acho que o que transborda isso, não só da nossa área, né, com esse case aí do que aconteceu em Cannes esse ano, que como vocês falaram, novidade, surpreende o total de 0 pessoas, a gente é pressionado a usa a inteligência artificial, tem que usar, tem que Uhum. usar, tem que usar. A questão é o como, né? Né? É o como e onde, em que momento do processo. Não usa É. pra mentir. Isso É. Ou não Dá usa pra para fazer fazer aquilo fake que é o news. core do que tu faz. Exatamente. Né? Como é que a gente pode fazer uma reflexão de onde ela ajuda, mas o limite, né, onde eu vou terceirizar o que é aquilo que eu tô me desenvolvendo para fazer, senão é aí que a gente regride mesmo. A questão ética é fundamental, assim, hoje em dia. Nunca foi tão importante da gente saber usar o que a gente tem de recursos hoje, mas de uma forma consciente, né, de não usar isso para promover desinformação, como foi, ou outras situações, assim, que nós estamos falando, de novo, com pessoas, né, como tu disse, Thaís, assim, né, acima de tudo, é isso que as marcas fazem, se comunicar com pessoas e se valer de usar artifícios que transformam essa comunicação que é para ser legítima, autêntica, em algo falso, sabe? Num primeiro momento até tu pode ganhar alguma coisa, mas no final das contas, a verdade vai aparecer. Hoje em dia tá mais fácil de descobrir, então... E o que o Nenê falou também, e enquanto instituição, como é que a gente se posiciona em relação a isso? Porque ao mesmo tempo, né, as pessoas são pressionadas para usar, mas se elas usarem errado, opa, a culpa é delas. Né? Essa orientação, ela tem que partir de alguns lugares. Sim. Tem que partir. E foi mais orgulhoso ainda porque era o ano que Cannes estava Homenageando o homenageando Brasil. o Brasil, o primeiro país a ser W, homenageado. Washington, Uma baita exposição foi do muito- Washington. Eu acho que esse é o ponto que É. mais pegou disso. E o Washington era um cara que defendia essa parte ética. Tanto é que tu entrava na W Brasil, no prédiozinho lá de 2 andares, ele Isso. fez um aquário no meio do prédio, entre as escadas de vidro, que ele jogava todos os prêmios lá. Então, Uhum. ele Esquece- gostava, É. mas ele disse, não, agora que a gente já ganhou, esquece, vamos para outro. E ele não fazia os fantasmas, não participava dessas competições, né? Mas esse era o posicionamento do Washington. Teve um outro cara que também se posicionava, dono de uma agência, que ele se posicionava, ele fez um anúncio uma vez, que era o anúncio de uma fila, ele tirou foto de toda a criação numa fila, todos com um potinho para fazer o exame de urina, para provar que tudo que a agência ganhou não tinha doping, porque era real. Tem esse anúncio lá. Depois ele brigou com o dono de uma outra agência, mas eram pessoas do mercado, mas o posicionamento assim de entidades realmente não teve. E eu acho que essa omissão, ela consente, né? Consente, porque Quem cala consente. daí eu Tá, toco se no o cara, se o cara não se pronuncia, ele é cúmplice. Claro que é. Né? Daí Então, toca tipo no assim, ponto da não, tá tudo cultura, né, certo, cara? A regra é essa mesmo. Essa foi tal. a Eu acho que minha essa é a conclusão. leitura, né? do Essa é a mercado. leitura. Na verdade. Que deu- Gente querida, muito obrigado mesmo. Eu acho que tem
A gente tem assunto para falar mais 2 ou 3 videocasts, No mínimo. mas eu acho que, no mínimo, né? Mas eu acho que a gente já deu uma bela noção aos nossos grandes números de audiência, que, graças a Deus, cada vez crescem mais, Que bom. né? E a gente está pensando em chegar no fim do ano com 1 milhão, Ó. Olha. né? Que nos honra muito, né? Então, obrigado, saúde a todos, Saúde, e que a saúde, gente saúde. continue assim, pensando sempre na moral e na ética. Isso aí.